Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, na paz? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Bom, recentemente eu fiz um vídeo onde eu mostrava, né? Eu fiz uma gameplay rápida, comentei algumas coisas com vocês a respeito de duas obras-primas, na minha humilde opinião, uma do PS Vita e uma do 3DS. Aqui era o Marvel vs Capcom e aqui era o Street Fighter Alpha 3D. São dois jogos maravilhosos. Aqui eu ainda até comentei a respeito do Castlevania. E eu fui ver, eu pensei que eu já tinha feito esse conteúdo, mas não fiz separado, né? Dizendo se vale a pena ter o PS Vita em 2022 e se vale a pena ter o Nintendo 3DS. Comentei ali algumas questões, mas não fiz um vídeo degladiando os dois. Até porque eu acho que seria uma competição, né? Seria um duelo, né? Melhor dizendo, desnecessário e sem, vamos dizer assim, sem lógica, sem nexo. Por que isso? Porque são propostas completamente diferentes. Eu falo isso no vídeo do Vita, falo isso no vídeo do 3DS, mas ainda hoje muitas pessoas ficam nessa dúvida, principalmente se você tem um dinheiro guardado e você está mirando num portátil de boa qualidade. Talvez você tenha aí agora, sei lá, 500, 600 reais, ou você não tem essa grana, mas vai passar no cartão, vai parcelar, igual todos nós fazemos, eu canso de fazer isso, normal. Senão a gente não tem as coisas, né? E você tá nessa dúvida, né? Pô, pega um portátilzinho chinês para emular. Pô, será que não vale a pena de repente juntar um dinheiro e pegar o Vita? Ah, mas o Vita é isso, mas o 3DS é aquilo. Então hoje a gente vai conversar sobre isso de uma vez por todas. O que vale mais a pena se por um acaso você tiver nessa decisão. Então tem os dois vídeos separados onde eu analiso, entre aspas, né? Da minha forma, comento, converso sobre o porquê de ter cada um deles. Mas hoje o vídeo vai ser do porquê talvez não ter, né, o que vai te levar a pesar um lado ou outro. Então, primeiro é a questão que eu falei no início, a questão da proposta. Ambos têm uma proposta que é te entregar um jogo de muito boa qualidade e ambos são fidedignos nessa questão. Tanto um quanto o outro, seja qual for que você escolha, que você escolher seguir, comprar, você vai estar fazendo um excelente negócio. Um diferencial dos dois, eu até comentei isso no vídeo das relíquias, né, dos jogos que eu gosto deles, é a questão do preço de revenda do 3DS. Eu noto que ele não é um console caro pelo que ele oferece, nem o PS Vita, tá? Mas o preço de revenda do 3DS ele não abaixa. Você consegue, por exemplo, de repente, se você não curtir, não gostar do console, você vai conseguir vender ele praticamente pelo mesmo preço que você comprou, né? O Vita, ele tá num preço muito alto, disparou, embora, novamente, comentando, já fiz conteúdo sobre isso, a bolha estourou, na minha opinião. Você já está encontrando o PS Vita num preço mais acessível, antes estava surreal, né? Hoje está caro, mas está acessível. Você já encontra aí PS Vita por R$1.000, por R$900, isso completo, com caixa, com alguns jogos, cartão de memória. Antes você encontrava PS Vita por 900, 1.000, só o console. Na maioria das vezes nem desbloqueado, só o console. Às vezes os analógicos ruins, com algum defeito. Então hoje você já começa a encontrar aí PS Vita nesse estado, na caixa, desbloqueado e tudo mais. A tendência é baixar, principalmente se daqui sei lá, por esses meses sair. Não há probabilidade ainda, mas por um acaso sair um emulador para Android, né? Geralmente é para Android, iOS é difícil ter um emulador do PS Vita, tá? Então aqui já temos um emulador, o que barateou bastante o preço do 3DS. Você já consegue emular ele com qualidade aí hoje em alguns aparelhos, como o Pocophone, tem alguns da Asus aí também que rodam ele de boa, dependendo do processador. Mas essa questão da proposta, o preço de revenda então, ponto para o 3DS, tá? O primeiro ponto a favor, questão de preço de revenda. O Vita, se por um acaso você comprar e se arrepender, ou no futuro você quiser vender, vai demorar um pouco mais, tá? Há muita oferta de Vita no mercado, tem muito PS Vita no mercado, mas o nível de preço ali, a tabela FIP, vamos dizer assim, dele, tá muito alto, então você vai demorar para vender, ou você vai ter que vender um pouco mais abaixo do que você comprou. Um exemplo, se você comprou por 1.000, você vai conseguir vender ele para vender rápido, digamos, se você precisa de dinheiro, vai vender ele por 800, 750, tá? Vai ser difícil você vender por 1.000, porque 1.000 já é o preço de tabela, a maioria das pessoas estão vendendo nesse valor. Já o 3DS, você consegue sim, eu já fiz esse teste, eu tinha um outro 3DS, vendi pelo mesmo preço, vendi até um pouco mais caro, porque foi na Shopee, do que o preço que eu tinha pago nele. Então ele tem um preço de revenda, na minha opinião, melhor, ponto para ele. Questão de, que eu já estou falando desde o início, não consigo sair desse círculo aí, questão de proposta.
são propostas totalmente diferentes, tá? O PS Vita, ele tem uma proposta mais agressiva, tem jogos, né? Tudo bem que são os exclusivos da Sony, são nessa pegada, mas tem muito jogo. Eu separei aqui alguns, tá? Eu já estava até jogando aqui o Marvel vs Capcom, foi aquele vídeo que eu fiz para vocês. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Isso é um tema que eu coloquei nele, você pode mudar isso. Lembrando que o meu tá desbloqueado, tá? Então ele tem muito jogo de tiro, muito jogo de futebol, é uma proposta mais hardcore. Essa é a minha opinião, você pode não concordar. Tem jogo de RPG? Tem muito conteúdo, cara. O Vita tem muito jogo. Eu até comentei isso no outro vídeo também, mas vou mostrar pra vocês aqui. Ele tem uma loja de aplicativos dedicada, tá? O meu tá desbloqueado, tá na versão 3.60. Olha quanto, cara, tem muito jogo, sabe? É assim, as duas plataformas. Mas o Vita, aí aqui vai um ponto pro Vita na questão da proposta, porque uma vez que você desbloqueia o Vita, já falei sobre isso várias vezes, mas por um acaso você não viu, o Vita você vai ter PS1 rodando nativamente e você vai ter PSP rodando nativamente. São sistemas nativos que vão rodar aqui, não é emulação. É óbvio que é uma emulação porque não é o console original, não é um hardware, mas não é um software simulando o sistema do PS1 e do PSP, não, é o sistema inteiro. Deixa eu mostrar para vocês que fica melhor. Do PS1 eu não tenho porque eu não curto muito a franquia, mas do PSP é esse aqui, ó, o Adrenaline, tá? Você rodando o Adrenaline, uma vez que você desbloqueia o seu PS Vita, você vai instalar esse sistema chamado Adrenaline e você vai ter um PSP. Talvez às vezes no outros vídeos não tenha conseguido explicar para você, mas isso aqui não é emulação, é o sistema nativo do PSP. É como se alguém pegasse um PSP e enfiasse ele aqui dentro do Vita, tá? Então você vai ter a mesma experiência do PSP inteiramente. Você só não vai ter o PSP original, os controles e tal, e a tela, mas você vai ter uma tela 5 vezes melhor, que essa aqui é OLED, né? E você vai ter um hardware muito mais poderoso. Então jogos de PSP aqui vão rodar maravilhosamente bem, né, gente? Vai rodar aí, cara, chega até a ser sacanagem comparar o Vita com o PSP. Então você, nesse quesito aí, muitos pontos talvez, mas como a gente está comparando, aqui você não consegue sair apertando o menu, você tem que apertar, segurar, aí você vem aqui em, cadê? Configurações, isso, exit PSP Emu Application, pronto, aí você sai, você volta para o Vita. Então, em questão de proposta, primeiro vamos ver a proposta. Não dá, eu acho que é um empate, porque são propostas diferentes. Primeiro, o formato. Um tem um formato de abrir e fechar, ali um formato mais, que eu chamo de pastel, né? De abre e fecha. E esse aqui tem um formato mais horizontal, então uma pegada mais estilo de PSP mesmo, aquela coisa toda. Esse aqui manteve, obviamente, até porque é da família, manteve a família DS, que é essa coisa de duas telas e tudo mais. Então são propostas diferentes. Proposta de jogos também totalmente diferente. O 3DS e a família DS tem uma proposta mais família mesmo, uma proposta, eu não quero correr aqui o risco de ser pejorativo no sentido de que eu vou dizer que é uma proposta mais infantil, mas não infantilizada. Não sei se vocês estão entendendo. O 3DS tem uma proposta que faça com que você tenha prazer, tenha vontade de jogar. Não que o Vita não tenha, mas é diferente. Eu não estou encontrando aqui a melhor forma de dizer isso. Mas o 3DS é uma coisa que você degusta. Essa questão do 3D, para muitas pessoas é uma bobeira, é desnecessário, mas, cara, faz toda a diferença. Em muitos jogos você vai ativar a função que fica aqui e você vai ter uma experiência totalmente diferente. Então são propostas diferentes, tanto de console, isso é nítido, né? É óbvio, a proposta de um e a proposta de outro, quanto dos jogos, né? Então os exclusivos aqui e os exclusivos daqui são completamente diferentes. Eu nem sei se tem, acho que o FIFA, né? FIFA tem o PES, se eu não me engano, de futebol, que é totalmente diferente. São os mesmos jogos na didática, né? O FIFA daqui e o FIFA daqui não tem nada a ver. A jogabilidade, os gráficos não tem nada a ver. Então são propostas diferentes. E com relação à proposta, empate. Então temos 2-1 aqui, né? A questão de revenda, o 3DS ganha. A questão do empate agora da proposta é um empate, um ponto para cada, porque não dá para definir qual é melhor. O que mais que eu tenho para falar? Deixa eu ver aqui se eu consigo me lembrar. Questão do desbloqueio. O desbloqueio do Vita é um processo um pouco mais complexo, um pouco mais complicado, mas uma vez que você faça, acabou, né? Se ele fica ali, aqui também, mas eu digo assim, é uma coisa que vai te levar para um universo muito mais amplo,
né, o campo aí nessa questão de abrangência, vamos colocar assim, esse quesito de abrangência de possibilidade, melhor dizendo, de possibilidade, aí ponto para o Vita, né? Então empatou agora 2-2, porque o Vita, uma vez que você faça o desbloqueio, não é difícil, tem um canal do Venão aí que ensina aí, fiz vários desbloqueios através dos vídeos dele. É um processo que você tem que prestar atenção, você tem que tomar cuidado, você precisa de um cartãozinho de memória, dependendo da firmware que você esteja e tal. É um procedimento um pouquinho mais complexo, vai ter uma hora que você vai precisar editar uns arquivos lá em hexadecimal, tem uns negocinhos ali, mas não é difícil, tá? Caso você tenha dificuldade, já tem empresas, já tem pessoas que fazem isso até remotamente, lá fazem pelo computador, te auxiliam e tal. Mais uma vez desbloqueado, o nível de possibilidade do PS Vita é infinito, praticamente assim, infinito modo de dizer, né? Como eu falei, você vai instalar dúzias e dúzias de emuladores, você vai conseguir colocar os emuladores como bolha. Eu ainda não fiz isso aqui, tá? Bolha que eu digo são as bolhas dos jogos, né? Cada balãozinho desse aqui é um jogo, e tem um momento que você desbloqueia, você consegue colocar os emuladores como bolha, né? Então você pode ter aqui um emulador de PS1, você pode ter um emulador, né? Você pode ter de Mega Drive, vários deles estão além do PSP, do próprio Adrenaline. Então, uma vez que você desbloqueie, a possibilidade do PS Vita ela é muito maior do que o 3DS. O 3DS, embora tenha um hardware ali mediano, ele não consegue emular muito bem. Tem alguns emuladores para ele, como o Super Nintendo, Mega Drive, Master System e a família Game Boy, mas não é lá, vamos dizer assim, o foco dele, tá? Obviamente, e aqui também, mas continuo levando vantagem o PS Vita. Ele tem entrada para cartucho da família DS, né? Esse aqui é o 3DS, mas ele tem entrada aqui para o cartuchinho. Então, se você tiver um R4 do seu Nintendo DS, você consegue colocar aqui e você vai também ter nativamente o Nintendo DS. Mas aqui, como eu falei, as possibilidades de emulação e o fato dele ter, além do PSP, o PS1 nativamente, então 2-2 aqui, ponto para o PS Vita, tá? Mas lembrando, você consegue sim rodar nativamente também aqui os seus jogos de DS, basta que você tenha um R4. Mais o que? Então, agora, resumindo, a questão do desbloqueio. A questão do desbloqueio, para mim, do 3DS é mais fácil, tá? Até uma pessoa leiga, tendo um computador aí, um cartão de memória, ele tem uma entradinha aqui para cartão de memória, eu acho isso muito mais prático, é mais simples de fazer o desbloqueio do 3DS, tá? Dependendo da firmware que você esteja e tal, tem essas questões, então é mais fácil para você conseguir jogar. Questão de jogos online, empate também, tá? Os dois têm umas tretas aí para fazer, e eu não fiz porque eu não curto jogar esses consoles, eu tenho muito medo de ligá-la a eles aí na internet sem algum procedimento e ele acabar atualizando a firmware. Sempre tive esse pânico e eu continuo com isso até hoje, tá? Aqui no Vita tem um procedimento que você faz, se eu não me engano, inclusive eu já até fiz, que é de você fixar um DNS, que esse aqui, o meu, já está conectado na internet, que ele não atualiza de jeito nenhum, tá? Porque esse DNS ele bloqueia as atualizações da Sony, possíveis atualizações que venham a surgir. Muito embora todas as firmwares hoje do Vita você consegue desbloquear, né? Você consegue fazer o downgrade para uma firmware anterior lá e tal e fazer o desbloqueio, então, mas ainda assim o desbloqueio do 3DS é mais fácil, tá? Então, questão vamos dizer assim, de facilidade, também o 3DS mais um ponto, tá? Aqui você vai, de custo, né? Facilidade e custo. Aqui você vai precisar de alguns casos de um cartão proprietário da Sony e de um adaptador para poder botar que é aquele SD2 Vita, né? SD to Vita. Então você já vai ter mais um custozinho aí. É barato, cadê? Fica aqui nesse slot aqui. É barato, ele custa aí hoje aí em torno de R$10, R$5 aí na Shopee, mas você vai ter que comprar e vai ter que ter um micro SD. Aqui não, aqui é só você espetar, ele já tem uma entrada específica para cartão micro SD, é mais prático e mais simples as coisas aqui. Então ponto para o 3DS. É uma bobeira, mas eu só estou aqui comparando, né? Para muitos, se você quer pegar um console, botar os jogos e começar a jogar o 3DS, aqui você vai ter que comprar um adaptadorzinho e tal, né? Até na questão por exemplo, aqui para você emular o PSP e o PS1, você tem que baixar uma série de coisas, tem que instalar, tem que estar desbloqueado, aquela coisa toda. Aqui não. Por exemplo, do DS, se você quiser migrar, você vai pegar o seu R4 do DS, vai encaixar aqui e vai jogar, né? Se você quiser fazer o desbloqueio e jogar os jogos, basta você colocar um cartãozinho de memória ali e pronto, e acabou. Então essa questão da facilidade, ponto para o 3DS. Questão de resolução de tela, né? Questão de qualidade de tela, não de resolução, de qualidade. Muita gente ama essa tela OLED, eu nem sei qual é a tela do 3DS, sinceramente.
Eu acho que também é OLED, se eu não me engano. Mas para mim aqui é empate também, né? Eu acho que as duas telas são maravilhosas. O conforto do 3DS aqui, mais um ponto pro 3DS, ele é muito maior, né? Embora as telas sejam amplas, sejam grandes, essa questão das duas telas, cara, isso facilita demais. Tanto nos jogos, porque os jogos são desenhados, obviamente, para esse formato de tela e para essa didática, então você tem uma interação no jogo muito boa através dessa tela. O Vita tem um touch aqui atrás, um touch screen, tá? É uma espécie de placa aqui atrás que você toca em alguns jogos, FIFA, tem alguns jogos que você usa muito esse recurso aqui, Call of Duty e tal, para se movimentar e para fazer algumas coisas. Mas eu prefiro essa dinâmica aqui do 3DS, que você interage muito mais com o jogo, facilita muito mais, você consegue uma maior interação no jogo. Então a qualidade de tela para mim é empate, tá? As duas telas são muito nítidas, tem cores maravilhosas, tem, enfim, uma resolução muito boa, os jogos ficam lindos de bonitos, lindos de maravilhosos nas duas telas, tá? Um empate aqui. Instalação de jogos, ponto para o Vita. O 3DS você vai depender aí de passar os jogos via cartão micro SD, vai ter que plugar ele, vai ter uma série, você vai depender de cabo para fazer esse processo. No Vita você não tem isso. Eu acho que tem também um free shop aí terceirizado, né, pirateado aí, que também para o 3DS, mas como eu falei, uma vez que eu fiz o desbloqueio do 3DS, eu não mexi mais, né? Porque eu não sei, embora o procedimento de desbloqueio seja mais fácil de fazer, se você por um acaso atualizar a firmware, fica difícil de você reverter o processo. Já no Vita não. Até onde se sabe, as firmwares mais atuais aí você já consegue fazer o downgrade, consegue fazer o desbloqueio com muito mais facilidade, tá? Então, uma vez que eu desbloqueei o meu 3DS, eu não mexi mais, nunca mais conectei ele na internet, só uso para jogar a suíte de jogos dele mesmo, tá? Então, nesse caso aí, eu acho que o Vita leva vantagem por causa dessa questão aqui, dessa lojinha aqui de aplicativos, né, de jogos, do PKG, que você consegue baixar os jogos direto. Basta que você tenha uma conexão Wi-Fi, você vai escolher o jogo ali que você quer, vai fazendo download já direto no aparelho, ele já faz esse processo automaticamente, sem maiores problemas. Você escolhe ali na biblioteca que jogo que você quer e baixa, tá bom? Então eu acho que é isso, não tem muita o que duelar, como eu falei no início. São propostas diferentes, são consoles completamente diferentes. Se por um acaso você tiver condições e se puder de repente se apertar, pega os dois, né? Eu sempre vou falar isso para você, tenha os dois, porque você vai ver, você vai conseguir chegar nessa conclusão de que são, tirando o Nintendo Switch, né, são os dois melhores consoles portáteis já feitos. Amo o meu PSP, amo o meu DS, todos esses consoles, GBA e tudo mais, mas são dois monstros, né? Nem o New 3DS conseguiu tirar o 3DS do pedestal, porque o que mudou desse aqui para o New é muito pouca coisa em matéria de processamento, e você tem ali 2 ou 3 jogos exclusivos, então não vale a pena você dar aí, sei lá, quase R$1.500, quase o preço de um Switch Lite no New 3DS, né? Realmente não vale a pena, a não ser que você faça questão absoluta de jogar esses 3 jogos exclusivos aí, que eu nem me lembro o nome, acho que é Monster Hunter, enfim, tem 3 jogos exclusivos aí para o New 3DS, que não tem para o 3DS, não, na minha opinião, não vale a pena a questão financeira. Então esses dois são o que há de melhor abaixo do Nintendo Switch, que eu não considero o Nintendo Switch um portátil. Então, em matéria de portáteis, hoje a gente está diante dos 2 melhores consoles da atualidade, não tem nada que consiga superá-los, né? Em matéria de exclusivos, você vai ter aí um i600, você vai ter aí outros consoles chineses que vão rodar até jogos de Xbox e tal. Mas eu estou falando de portáteis, exclusivamente portáteis mesmo, das empresas grandes aí. Então eu não considero muito o New 3DS, que também não deixa de ser da família do 3DS, então os dois se parecem muito, então eu ficaria sem dúvida nenhuma com como eu estou agora, né? Vou me desfazer dos outros, vou ficar só com esses dois, o Vita e o 3DS, que para mim são o suprassumo dos jogos dos consoles portáteis. No Nintendo Switch já é um console mesmo híbrido, né? Então ele não é nem portátil nem console de mesa, então não tem uma identidade muito clara, então eu não considero ele como um portátil. Talvez o Switch Lite, né? Talvez o Switch Lite aí consiga desbancar o 3DS. Mas ainda assim, aí já estamos falando de um outro perfil, né? Já é um console atual, embora o Switch já tenha aí quase seus 5, 6 anos aí de estrada, mas é um console atualíssimo. Então é isso, espero que eu tenha ajudado vocês. Pesem esses dois, vamos dizer assim,
pêndulos, né, da balança ali, você tem que pesar muito, mas não adianta. Se você curte os jogos da Nintendo, você sempre vai priorizar os consoles dela. E se você curte o da Sony, né, no pior dos cenários, ou melhor dizendo, no melhor dos cenários, tenha os dois, opte por comprar os dois, faz uma forcinha. Eu sei que não é a realidade de muitas pessoas, é caro, mas eu tenho certeza absoluta que você vai comprar e não vai se desfazer, né? É difícil você ver alguém se desfazer desses consoles, a não ser que realmente a pessoa tenha pego um Switch, ou esteja precisando muito de grana, algo do tipo, ou tenha dois, como é o meu caso, acaba vendendo um, né? Então esse é o cenário. Que fora isso, dificilmente, porque você vai ter tanto jogo para jogar nesses dois consoles que você vai querer ficar com eles eternamente, né? Você não vai querer se desfazer. Então, veredito final, qual que você pegaria? No meu caso, né, se eu tivesse sendo perguntado, eu tenho aqui, sei lá, R$700, né? Um valor qualquer, qual que você compraria hoje? Hoje, já falei isso uma vez, vou repetir, hoje, no atual momento, eu iria no 3DS pelo que ele oferece no sentido de jogos, né? Assim, pra mim, é um console que eu pego um café e degusto ele, assim, sabe? É estranho explicar o processo que envolve jogar o 3DS. O Vita eu já tô um pouco cansado, porque eu já jogo PSP há muito tempo e PS1 eu não curto. Então, e os jogos do Vita eu também já joguei bastante. Então o PS Vita tá um pouco... Não estou dizendo que ele tá de lado, mas eu tenho jogado muito pouco ele. Hoje eu optaria pelo 3DS pelo que ele tem a me oferecer. Muitos jogos que eu não conheço. A questão do 3D me deixa muitas das vezes assim impactado, embora seja uma bobeira, entre aspas, eu fico realmente abismado com alguns jogos. Então eu iria no 3DS, mas o Vita é uma escolha sensacional. Se você nunca teve, não conhece a biblioteca, quer experimentar, ou de repente você já nasceu na época do Vita, né, já cresceu na época do Vita, não jogou PSP, quer conhecer a biblioteca, aí é uma outra proposta. Eu particularmente iria no 3DS, mas qualquer um dos dois que você escolha, você vai estar fazendo uma negociação maravilhosa, tá? Procure ver detalhes dos consoles, bateria, sempre questione essa questão de quanto tempo está durando, os analógicos, tá? Testem os analógicos, evitem comprar por plataformas como o Facebook Market, né? Aquele Market lá do Facebook, OLX, essas coisas que você precisa encontrar com a pessoa para pegar, porque às vezes pode ter um defeito que você não identifica ali na hora, né? Coisas que você não testa, Wi-Fi, Bluetooth, essas coisas assim, às vezes não tá ali no cartão. Enfim, opte sempre por comprar online via Mercado Livre, Shopee ou quer que seja, aí onde que você queira comprar, porque você tem 7 dias para testar antes de liberar o dinheiro para o vendedor. Então teste tudo, teste o Wi-Fi, vê se não está com nenhum problema nos botões, enfim, tá? Você vai pagar um pouco mais caro por isso, obviamente. Mercado Livre, as compras online são um pouco mais caras, mas você tem essa segurança que você vai ter aí uma semana antes de liberar o dinheiro para o vendedor. Qualquer problema é só entrar em disputa lá e explicar que o produto não veio legal. Show? É isso, não tem como fazer um vídeo desse rápido, curto. Procurei enfatizar aqui os pontos mais importantes de cada console. Qualquer um desses que você pegar, todos dois são excelentes escolhas, e eu vou até correr o risco aqui de dizer que é melhor do que qualquer portátil chinês hoje da atualidade. Ainda que rode Xbox e tudo mais, isso aí é mais pra frente. Por hora, isso aqui vai te entregar uma diversão sem igual. Você vai gastar horas e horas e horas e horas e horas e horas jogando e não vai enjoar. Show? Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui!